Clima pesado no Vascão. Alguns jogadores do Vasco estão reclamando do trabalho do treinador Fernando Diniz. Eles falam que a carga de trabalho excessiva aplicada nos treinamentos tem prejudicado o desempenho dos jogadores dentro de campo. Então, além dos torcedores vascaínos que estão insatisfeitos com o trabalho do treinador Fernando Diniz, agora a queixa vem dos jogadores. E os clubes que estão brigando para não cair para a Série B do campeonato pontuaram e estão encostando cada vez mais no Vasco da Gama na tabela do Brasileirão. A gente tem que abrir o olho e começar a vencer novamente. E tem mais um clube do futebol europeu interessado na contratação do cria vascaíno Ryan. E dessa vez é o Bayern de Munique da Alemanha, que inclusive enviou olheiros ao futebol brasileiro para monitorar o cria vascaíno. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 100 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 24.135 inscritos. Falta uma pessoa somente, então dá aquela moral, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a insatisfação do elenco vascaíno com os treinamentos do Fernando Diniz, treinador da equipe. Vamos lá, segunda informação do NT Vascaínos é o seguinte: sobre a queda de rendimento do elenco do Vasco da Gama, recebemos a informação de que um dos motivos seria a carga de trabalho excessiva aplicada nos treinamentos. Na visão de parte do elenco vascaíno, a carga de trabalho e o período dos treinos têm sido pesados. Isso, inclusive, é uma característica do treinador Fernando Diniz. Em vez do o que é normal nos outros clubes, trabalhar 2 horas, ele trabalha 4, ele trabalha 3. Então, realmente, isso não é uma mentira, tá? É uma característica do treinador Fernando Diniz, ele trabalha em dobro, né? E isso acaba realmente afetando, deixando os jogadores mais cansados, enfim. E os treinamentos estariam provocando um desgaste físico nos jogadores que prejudica o desempenho do time nos jogos. Vale ressaltar que o elenco do Vasco da Gama, ele não tá rachado. A gente vê imagem do Felipe Coutinho com o Verratti, do Verratti com o Nuno, as esposas dos jogadores, todo mundo junto. Então o elenco do Vasco da Gama é todo mundo unido. Fato é que realmente não tá mais encaixando dentro de campo. Tem alguma coisa que tá acontecendo que não tá dando mais certo. Mas há uma discordância por parte dos jogadores do Vasco e também da comissão técnica do Fernando Diniz em relação à forma como os treinamentos vêm sendo aplicados. Então, cara, é uma informação muito, mas muito importante pro torcedor vascaíno saber, de que talvez um dos motivos dessa queda de rendimento drástica do Vasco no Campeonato Brasileiro seja essa carga pesada, né, nos treinamentos do Vasco da Gama. Não sei se é verdade, se é mentira, não tem informação nenhuma, mas a informação que tem agora é do Léo NT Vascaínos e também lá do canal NT Vascaínos NTV. Então, uma informação importantíssima para o torcedor saber de que talvez essa queda de rendimento monstruosa do Vasco, que vinha de 12 jogos, uma derrota para o Palmeiras, que é uma derrota relativa até mesmo, porque é um clube que está brigando pelas primeiras colocações do campeonato, e agora chega, a gente é derrotado 4 vezes, 2 jogos dentro de casa em São Januário, para um clube que está brigando para não cair e para um São Paulo que tem um time fraquíssimo. Aí perde um clássico por 3-0, que era pra ter sido mais ainda. Cara, me desculpa, mas é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Alguma coisa tá errada no Vasco. Não é possível que o clube vai da lua ao inferno. É exatamente isso. Enfim, informação importante aí pro torcedor vascaíno ficar atento. Uma outra informação, pessoal, é sobre o atacante, o cria do Vasco da Gama, Ryan. Segundo informações que vêm lá do Bayern, né, inclusive de jornalistas lá da Alemanha, é o seguinte: o Bayern de Munique é mais um dos times da Europa interessado na contratação do Ryan, cria do Vasco da Gama. A equipe alemã, inclusive, enviou um olheiro-chefe, o Nils Schmeichelt, não sei como que fala o nome do cara, ao Brasil, para observar o atacante vascaíno e também o lateral esquerdo do Santos, o Souza, recentemente.
Ainda, no entanto, não há nada concreto entre o Vasco, o Bayern de Munique, entre o Rayan e o Bayern, nada do tipo. Não há nada concreto em relação a propostas, tá? Então o Bayern ainda não fez proposta pelo Rayan. Mas a informação que vem lá da Alemanha, que é do jornalista aqui, que é do jornalista Tobi, né? Um alemão aqui que cobre o Bayern de Munique lá, é essa, de que o Bayern enviou olheiro ao futebol brasileiro para monitorar tanto o atacante do Vasco, Rayan, e tanto o lateral esquerdo, Souza dos Santos, tá? Então, cara, uma informação aí pra gente ficar atento em relação a isso. Porque é um jogador que é super importante nesse momento ruim do Vasco. É o único que tenta, na minha opinião, é o único que tenta alguma coisa diferente, finalizar, ir pra cima dos adversários. Enfim, o Rayan, ele vive uma fase excelente no campeonato. Provavelmente vai estar na seleção do Campeonato Brasileiro, mas, né, depende muito do momento do Vasco. E o momento do Vasco hoje é um momento, infelizmente, muito ruim, né? E aí, pessoal, a informação que tem do dia de ontem é de que o Vasco tem negociações muito avançadas para renovar o contrato do Rayan, né? A assinatura oficial e o anúncio oficial, no caso, devem acontecer ainda nesse mês de novembro. Né, falta ainda aí 9 dias para finalizar o mês, mas o Vasco deve anunciar aí a renovação contratual do Rayan. Por que o Vasco vai renovar o contrato do Rayan? Porque vai valorizar ele mais ainda no mercado, né? O valor da multa do Rayan hoje é de 248 milhões de reais, 40 milhões de euros. O Vasco vai subir essa multa para 60 milhões de euros. E aí, cara, a proposta de clubes da Arábia Saudita, do futebol europeu, vai ter que ser maior, perto ali da multa rescisória, tá? E aí o contrato do jogador, inclusive, que iria até o final de 2026, pode ir até o final de 2028, tá? Então vai ser uma renovação de contrato ali importante pro Rayan, até porque vai ter uma valorização salarial, né? O Rayan hoje no Vasco recebe ali meadas em 300 mil, 300 e poucos mil, né? Do Vasco da Gama. Depois dessa renovação, o Rayan deve receber ali na casa dos 1 milhão. É uma renovação ali muito alta, né? Mas realmente o Rayan vem jogando muita bola e a intenção do Vasco é vender o Rayan futuramente. Aí eu não sei quando vai vender, se vai ser no início de 2026, perdão, ou no meio de 2026, não faço a mínima ideia. E por qual valor eu também não faço ideia, né? Mas eu venderia o Rayan ali acima de 300 milhões de reais. Eu acho que é o valor ali ideal para vender o Rayan, um jogador que é uma promessa do futebol brasileiro, titular na seleção sub-20, no Vasco da Gama. No Vasco, além dele ser titular, é o jogador que mais se destaca ultimamente, né? 19 anos, o moleque é alto, finaliza bem, chuta bem com a canhota, é centroavante, joga como ponta direita, joga como ponta esquerda, é habilidoso, enfim, é um jogador completo. A realidade é essa. Então a informação que tem é essa de que o Bayern de Munique enviou um olheiro ao futebol brasileiro para monitorar tanto o Rayan, tanto o lateral esquerdo do Santos, Souza, tá? Recentemente. Vamos ficar atento em relação a isso, até porque tem outros clubes interessados no Rayan, né? Como Barcelona, Newcastle, Arsenal e agora surge esse também o Bayern de Munique. Beleza? Bom, pessoal, e acabou, né, a rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª rodada do campeonato. Na verdade, ainda falta 2 jogos, né, se eu não me engano aqui, mas, enfim, acabou a rodada do meio de semana aí agora. E é o seguinte, o Vasco nesse exato momento, deixa eu dar um zoom maior pra vocês aqui, o Vasco nesse exato momento na tabela do campeonato, ele se encontra em 13º lugar, com 42 pontos. O Vasco tá parado nesses 42 pontos aí tem muito tempo já, né? Precisa pontuar logo. Logo em seguida vem o Ceará, que ontem perdeu pro Internacional dentro de casa, tá? O Inter aqui pontuou e foi a 40 pontos. Então os clubes que estavam lá embaixo, brigando pra não cair, eles estão aproximando cada vez mais do Vasco. E a gente tem que ficar atento em relação a isso. Não tô falando que a gente vai cair, que a gente vai brigar pra não cair, mas a gente precisa pontuar. O Vasco precisa pontuar no campeonato. É vencer uma partida aqui, a gente fica com 45 pontos, não tem mais chance nenhuma de ser rebaixado, né, matematicamente, em comparação aos outros campeonatos. Mas fato é, a gente tá muito próximo aqui do Vitória, 6 pontos, tá? O Vasco tá a 6 pontos do Vitória, que é o primeiro clube da zona de rebaixamento. Então, cara, vamos abrir o olho aí, torcedor vascaíno, não acho que tá tudo mil maravilhas, não. Claro,
A gente venceu o Bahia no domingo. Pô, seria excelente, a gente iria pra 45 pontos, né? Mas eu acho um jogo muito difícil. Eu acho 90%... Eu vou torcer, obviamente, muito pro Vasco da Gama vencer, mas 90% de chance que o Vasco vai perder esse jogo, tá? 90% de chance ali que o Vasco vai perder esse jogo. Infelizmente. Mas fato é, Vasco ganhar o Bahia vai 45 pontos. E depois a sequência do Vasco é 2 jogos dentro de casa contra o Internacional, que é um adversário, vamos dizer, direto aqui, né? O Inter tá com 40 pontos e o Vasco tá com 42. Se o Inter vencer o jogo contra o Santos, que vai acontecer no final de semana, né? Na segunda, no caso, vai se aproximar, vai passar o Vasco, inclusive, vai pra 43, o Vasco fica 42. O Vasco perder pro Bahia. E aí depois é um jogo direto, né? Vasco contra o Inter em São Januário na sexta-feira. Então, cara, a gente precisa pontuar. O Vasco da Gama precisa pontuar, porque senão a situação vai ficar complicada. E aí depois do jogo contra o Inter, a gente encara o Mirassol também, que com todo respeito é um time muito bem treinado, mas tá longe de ser um elenco muito qualificado. O Vasco tem qualidade de vencer o Mirassol. Claro, tem que ficar muito atento, mas tem totais qualidade, né, de vencer o Mirassol em São Januário. Beleza? E aí a gente vencendo, logicamente, o Bahia, vencendo o Internacional, vencendo o Mirassol, a gente fica muito mais tranquilo na tabela, né? E o último jogo do Vasco no campeonato é contra o Atlético Mineiro, no dia 7/12. E aí depois o foco do Vasco é na semifinal da Copa do Brasil, no que a gente tem que estar super focado para vencer o Fluminense. O Fluminense que tá numa boa fase, infelizmente, né? O papel se inverteu. O Vasco foi pra péssima fase e o Fluminense foi pra boa fase. Enfim, esse é o futebol, né? Enfim, outro ponto importante, pessoal, é também sobre isso aqui, tá? A atualização nas probabilidades de rebaixamento. Segundo a UFMG, é uma... não sei como é que fala, mas uma matéria onde calcula, né, as possibilidades do time ser rebaixado. E o Vasco ali subiu, tá? O Vasco tá em 8º lugar, com 0,96% de chance de ser rebaixado. Claro, né? É muito baixa, mas o Vasco precisa pontuar. Se a gente não pontuar, gente, a gente vai ficar nessa aí o tempo inteiro, né? A gente vai ficar nessa aí o tempo inteiro. Graças a Deus que tem muitos times piores do que o nosso nesse exato momento. Mas se tivesse algum timezinho bonzinho ali, cara, o Vasco desperdiçou muito ponto. 2 jogos dentro de casa que a gente perdeu que não era pra perder. Não era pra perder pro São Paulo. Não era pra perder pro Juventude. A gente perdeu esses 2 jogos. Enfim, muito complicado, tá? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, tem muita gente que só assiste o vídeo e não deixa o seu like. O seu like, ele ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Ainda mais nesse momento ruim que o Vasco se encontra, a galera meio que não fica mais interessada em assistir nossos vídeos e tudo mais, mas eu sempre vou estar aqui. Num bom momento, no péssimo momento, sempre eu vou estar presente aqui no canal, gravando nossos vídeos todos os dias aqui para vocês, beleza? Quando surgir novidade eu trago aqui no canal, mas ultimamente não tem surgido tantas novidades e por isso tá tendo um vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto, abraço a todos, uma boa sexta-feira para todos vocês e é isso. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus e como sempre, Vitória Vascão!